tudo bem com vocês? Bora lá, mulherada! Bora lá para mais uma super live Mães Conectadas! Uhul! Gente, olha, cada live é uma emoção. A gente entra assim, com o coração assim na mão, né? É muito legal. As lives são muito bacanas, são muito educativas, são muito produtivas, né? A gente conversa com pessoas maravilhosas, com mulheres incríveis, né? Cada mulher com a sua superação, aí auxiliando a gente com seu conhecimento, e é tudo de bom, é maravilhoso. Gente, hoje vai ser uma live daquelas, né? Sextou, vai ser uma live punk. Vai ser uma live muito bacana, muito top. Temos uma convidada super especial. E eu espero que vocês gostem muito. Ela vai ter uma história muito bacana para contar para vocês, assim, na questão de motivação, de superação. Então, vai ser uma live daquelas. Sextou! Então é isso, galera. Bora lá, né? Vocês viram que nós fizemos aí vários posts para vocês falando sobre a nossa live, sobre o tema da nossa live. Então, o tema da nossa live é forte, hein, gente? Mãe solo se reinventando, da humilhação à superação e o poder de influenciar o mundo. Ó, top, hein, gente? Top demais. Lembrando vocês que, passando, né? Vamos lá. Vamos falar também do e-book. Gente, vocês estão acompanhando aí nosso perfil, os nossos posts. Tem esse e-book aí nosso, que é muito bacana. Os desafios da educação infantil na maternidade. É top. Toda mamãe vai adorar adquirir esse e-book. É um e-book massa. Então, galera, corre lá. Tem QR Code, tem link. Aproveita, tá na promoção, é um e-book muito bacana. Tá vindo um curso aqui do Mães Conectadas pra vocês. Tá vindo muita coisa legal, tá chegando muita coisa, a gente tá trabalhando aí, hein? Então, beleza? Bora lá, que a nossa convidada já está online. Bora lá, que tem muita coisa pra gente falar. Eu vou convidar ela pra gente começar o nosso super bate-papo. Gente, estou super ansiosa. Vamos lá. Vamos convidar a nossa convidada Fernanda Torres, uma super influencer aí, tenho certeza que vocês vão adorar a nossa live, vai ser muito bacana, vai ser muito educativa, gente, assim, na questão emotiva, educativa, porque ela vai falar como que ela se superou, ela vai falar tudo que ela passou, ela vai dar dicas bacanas para vocês, para as mulheres se reinventar, né, então aproveita, quem estiver na live, aproveita para absorver tudo isso que ela vai passar pra gente, porque tem valor, gente, tem muito valor. Tudo que a gente passa na vida, a gente sempre tira uma lição e a gente passa essa lição para outras pessoas. As pessoas têm a possibilidade de evitar erros, né? De se superar, de até mesmo surpreender outras pessoas, né? São muitas coisas, então vale muito a pena a gente sempre estar atento, prestar atenção na experiência do próximo, né? Bora nosso bate-papo. Gente, a minha coleguinha Marcela, não sei se ela vai conseguir entrar, eu acho que ela não vai conseguir, porque ela está com alguns probleminhas com a neném, tá? Então, pra quem está aí, eu acho que a minha coleguinha Marcela não vai conseguir. Aê! Uhul! Oiê! Tudo bem? Tudo bem, boa noite, pessoal. Muito bem, seja muito bem-vinda, que legal. Obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente, Fernanda. Você estava falando para a galera que a sua história é uma história assim, de superação, de motivação, de força, de coragem, né? Você vai contar assim pra gente uma história punk para uma sexta-feira. Tem muita emoção aí, tem muita coisa que você vai transmitir para essas mulheres, que com certeza vai ajudar elas muito. Elas vão adquirir uma bagagem de experiência aí que com certeza vai guiar elas para bons caminhos, né? Para boas decisões, boas atitudes, que acho que é muito importante, verdade, né? Verdade, a história fala é forte. Pra gente ver, fala pra gente também. Bora lá. Fala pra gente um pouquinho da sua jornada. Quem é a Fernanda? De onde você veio? Fala pra gente um pouquinho de você, pra gente começar a entrar nas caixinhas de pergunta, pra gente falar um pouquinho das nossas perguntas aqui, a gente contar assim,
discutir essa história, né? Pra gente conversar e já se motivar, tá? Já tô aqui já tremendo. Então, para quem não me conhece, me chamo Fernanda, tenho 44 anos, sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, do bairro Xerém, 4º distrito de Duque de Caxias. Tenho Uau! 3 filhos, um marido, e é isso. Que top! Maravilha, Fê. Maravilha. Fala pra gente. Disse pra gente, o nosso tema foi justamente falando sobre a questão de se reinventar, né? Você foi casada antes do seu esposo atual, né? Você foi casada. Sim. E você teve filhos. Fala pra gente como que você conheceu seu esposo, por que você resolveu se casar, porque você se divorciou dele. Fala um pouquinho pra gente dessa história, do seu casamento, dos seus filhos com ele, por que veio o divórcio? Sim. Então, eu conheci o pai dos meus filhos no Espírito Santo. Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade e nós fomos embora para o Espírito Santo, para a Vila do Itapemirim, aonde a família da minha mãe mora. E lá eu conheci o pai dos meus filhos. Eu fiquei um certo tempo lá, minha adolescência, e eu conheci o pai dos meus filhos lá. Então, eu resolvi me casar, vamos entrar no assunto, né? A minha mãe, quando ela foi embora para o Espírito Santo, ela conheceu um rapaz e ela se casou, né? E eu sofri abuso sexual, né, do esposo da minha mãe. Eu sofri abuso sexual por uns 4, 5 anos de ato sexual. E quando eu conheci o pai dos meus filhos, o marido da minha mãe impediu, não queria que eu namorasse. E eu vi ali a chance de eu me livrar daquilo tudo que estava acontecendo comigo, né? De tudo que acontecia. Então, eu enfrentei a situação de frente e foi bem pior do que eu imaginava, né? Porque chegou ao ponto da minha mãe jogar minha roupa na rua e a rua inteira sair para poder olhar o que estava acontecendo, né? Então, assim, foi um casamento meio que forçado, né? Eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer, entendeu? Naquela época, a pessoa que era um namorado e foi para onde eu fui com as minhas coisas. Eu fiquei na rua catando as coisas, entendeu? E coloquei a minha sacolinha debaixo do braço e fui. Fala pra gente, quantos anos você tinha quando começou esses abusos sexuais com o Eu tinha namorado 9 da sua anos de mãe? idade. Deus, era uma criança, né? E Sim. quando começou esses abusos, você chegou a comentar com a sua mãe, com alguém, alguma pessoa? Você procurou ajuda para tentar Eu se livrar procurei. disso? Você tinha essa noção? Eu não tinha noção da gravidade do que era e muito menos o que era, né? Porque eu não sabia de nada, eu não entendia nada. Mas os meus irmãos, eu tenho irmãos mais velhos, eu sou a caçula de 6 irmãos. E os meus irmãos, eles iam para o Espírito Santo, né? Natal e Carnaval. E um dia eu caí na besteira, na ingenuidade de me abrir e contar, né, para eles o que estava acontecendo, achando que alguém ia me socorrer, né? E aí o que aconteceu? Eles contaram para minha mãe, porque eu já havia falado para minha mãe o que acontecia e ela falava que eu era doida. Então eles contaram para minha mãe, a minha mãe ficou quietinha. Quando eles entraram no carro e voltaram para o Rio de Janeiro, eu nunca apanhei tanto na minha vida. Então você não teve apoio nenhum da sua mãe, nem familiar, né? Porque nesse momento seus irmãos contavam para ela e também não eles falaram para ela, olha, mãe, isso, olha, mãe, tá acontecendo isso, isso e isso, e o quarto da Fernanda precisa de uma chave. Ponto. E foi isso. Entendeu? Aí a tal chave foi colocada antes deles voltarem para o Rio de Janeiro, mas eu nunca apanhei tanto na minha vida. E a regra era,
o quarto não podia ficar fechado. E aí Nossa, que começou todo o meu tormento. Por quê? Eu pensava assim, a errada era eu, né? Primeiro porque eu era mentirosa, porque para todo mundo que eu contava não era verdade. Entendeu? Era mentira. E aí eu comecei a pensar, porque eu gritava por socorro na madrugada, né? Eu lembro que eu era pequenininha, magrinha, e eu gritava, eu pedia socorro, e ninguém, a minha mãe, ela não escutava, sendo que a minha mãe, ela tinha um sono muito leve. Uma folha que caísse na rua, minha mãe acordava. Aí eu comecei a pensar, a minha mãe escuta e ela é conivente com tudo isso. sim. Ela aceita isso. Aí eu parava e falava, nossa, Fernanda, mas como que você é um monstro? Você pensa isso da tua mãe? Você se culpava ainda, né, de tudo que você estava vivendo e, né, era uma situação em que você ainda sofria um abuso e você ainda se culpava por pensar que a sua mãe não estava te ajudando. Exatamente, eu me culpava, né? Isso, eu me culpava e eu ficava, eu olhava no espelho e falava, nossa, como que você é cruel, olha o que você pensa da tua mãe. Quer dizer, dos meus 9 aos meus 13, 14 anos, isso ficava na minha cabeça o tempo todo, entendeu? Porque eu pensava uma coisa horrível da minha mãe. E desse período, você chegou a engravidar nesse período? Olha, eu sou uma pessoa iluminada por Deus. Deus é misericordioso. Porque lá naquela época, além de eu nem saber o que estava acontecendo, muito menos eu imaginava e não sabia nem como que era uma gravidez. Nem pensava nisso, porque eu não sabia como que acontecia uma gravidez. E Deus foi tão misericordioso comigo que não deixou isso acontecer. Que bom, né? Graças a Deus. Aqui tem uma caixinha de pergunta que fala assim... Hoje, você tem uma filha, né? Eu tenho uma filha. Eu tenho 2 meninos e uma menina. 2 meninos e uma menina. E assim veio uma caixinha de pergunta dizendo assim, Fernanda, você tem uma filha? E como que você conversa com a sua filha sobre esse assunto? Se você conversa. E como que você a educa hoje, né? Enfim, veio educando ela até esse período. Quantos anos tem a sua filha? Então, a minha filha vai fazer 25 anos, minha filha é casada, é uma bênção. Que maravilha. Aí veio a caixinha aqui falando assim, perguntando, Fernanda, você tem uma filha? Como que foi a educação da sua filha perante tudo que você passou? O que você foi transmitindo para ela? O que você foi orientando ela sobre educação sexual, sobre essas coisas, tudo que você passou, a sua experiência? Como que você conseguiu ministrar esse processo todo para sua filha e evitar com que pudesse acontecer outras coisas, né, com ela? Conhecer pessoas erradas e vir acontecer alguma coisa similar que aconteceu com você. Então, foi tudo muito desesperador, porque eu quase não tive essa oportunidade. Os meus filhos, eles foram obrigados a se criar sozinhos. Você... Calma, respira. Calma, que eu tô ficando também emocionada. Respira, respira. Você falou que você saiu da onde você morava, né, do seu esposo, e você foi em busca de ajuda da sua família. E você não teve esse apoio, essa ajuda. Não, eu não tive. Eu posso contar no dedo da mão, que ainda sobra dedo aí, quem me apoiou. Quem mais me apoiou foi a família do meu pai, minha família paterna, sabe? Foi muito difícil. Eu separei dos pais do pai dos meus filhos, eu já tinha 13 anos de casada. E o caçula tinha 2 anos e pouco. Hoje vai fazer 19. Ele sabia do que ocorreu com você? Sabia, ele sabia do que ocorreu comigo, mas era aquela coisa assim, eu acho que a gente nunca mais conversou sobre isso, mas era uma coisa assim, eu falava uma coisa e a minha mãe falava outra, né? Sim. Então eu era sempre a mentirosa da história. E aí nesse período que você foi em busca da ajuda da sua família, que você não teve, aí... Fala pra gente um pouquinho o que aconteceu. Você disse que chegou a dormir no relento com seus filhos, né? Eu dormi uma noite na praça com os meus filhos.
Aí uma sobrinha falou pra mim assim, não, tia, você já ajudou tanto a gente, dorme lá em casa até você conseguir arrumar uma casa. E aí eu dormi 15 dias no chão da sala da minha sobrinha com meus 3 filhos até conseguir alugar uma casa. Aí aluguei uma casa, a minha mudança tinha ficado para trás, eu não tinha nada, porque a minha mudança tinha ficado em outro estado, a gente morava em Curitiba, que fomos a trabalho. Aí eu aluguei a casa, arrumei os papelões. Sim. Eis uma pergunta que não quer calar. Por que você se separou do seu esposo? Então, ele começou a beber muito e entrou no vício do jogo. E aí começou a perder. A gente ganhava de um lado e ele perdia do outro. Saía para trabalhar, quando voltava, já estava faltando ali um objeto dentro de casa. E aí eu vi que aquilo, eu não queria aquela vida para mim. Dessa sua sobrinha. Sim, com certeza. Eu não queria que seus filhos presenciassem também esse tipo de coisa, né? Porque, querendo ou não, a mãe, ela quer proteger seus filhos, ela faz qualquer coisa para isso, né? E é muito duro, é muito doloroso você prefere passar você qualquer coisa, qualquer dificuldade, do que ver os seus filhos passarem ou sentirem, né, coisas ruins, coisas que não são agradáveis e educativas, né? Você foi muito forte, muito guerreira mesmo. E fala pra gente, você alugou uma casa, foi morar e você começou a trabalhar. Isso, eu aluguei uma casa, não tinha nada, eu arrumei uns papelões, coloquei no chão, aí a minha vozinha, ela me deu umas coisas e outro arrumou alguma coisa, e aí assim foi até a minha mudança, sair de Curitiba e ir para Xerém. E aí começou a dificuldade que era o emprego, porque até então as pessoas mais próximas de mim, da família, eles iam fazer tudo por mim, né? Eles iam arrumar emprego, eles iam me ajudar a arrumar um lugar para morar, iam fazer tudo. Mas eles iam fazer tudo quando eu estava lá. Quando eu cheguei, não. Ninguém fez nada. Sim. Entendeu? No momento real, começou, não vamos ver mesmo, né? Não vamos ver, não teve. Então, eu arrumei um emprego numa empresa terceirizada da prefeitura, que eu fui atrás de um vereador do meu bairro. Eu fui tão desesperada que quando eu cheguei para falar com ele, só saiu o meu nome e não saiu mais nada. A lágrima desceu e eu virei as costas e voltei para casa. Não conseguia falar. Aí, no outro dia, eu voltei lá, conversei com ele, ele falou, vou arrumar um emprego para você. Aí, no dia que ele me ligou, ele, Fernanda, o teu currículo é bom, mas só tem emprego de faxineira na escola. Você aguarda um pouquinho? Quando ele falou, você aguarda um pouquinho, eu falei, não, eu não posso aguardar, não. Tem 3 crianças esperando por mim. É esse emprego mesmo. É esse mesmo de faxineira. Aí eu fui trabalhar de faxineira numa escola e trabalhei lá por 2 anos, né, para poder pagar o aluguel, cuidar das crianças, né? O dinheiro era tanto que mal dava só para pagar o aluguel. E quando você saía para trabalhar, seus filhos ficavam sozinhos? Então, meus filhos ficavam sozinhos. O pequeno ia para a creche, aí o do meio e a mais velha, eles ficavam até o horário de ir para a escola, depois iam para a escola, quando voltavam para casa era a hora que eu estava chegando. Só que aí, nesse meio tempo... Sim, pode falar. Nesse meio tempo, me aconteceu a surpresa. Eu fui denunciada para o Conselho Tutelar pela própria família, que eu deixava meus filhos sozinha. Meus filhos sozinhos, né? Então, eu fui denunciada para o Conselho Tutelar. Pois é, a própria família, né? Sim. A própria família. Não precisa de inimigo. De tudo isso que você passou, desde os abusos sexuais até esse momento de você arrumar esse emprego e você conseguir aos poucos, mesmo com muito pouco, qual foi o momento mais difícil, mais doloroso para você? Assim, é muito difícil fazer essa pergunta, por quê? Porque realmente passar pelo processo de abuso sexual não é fácil. Não é fácil, é muito triste, é muito doloroso, mas também
tem a parte dos seus filhos, né? Porque uma coisa, eu não passei pelo que você passou, eu não tenho a menor ideia, mas eu tô tentando moldar aqui essa pergunta, que foi até uma pergunta de caixinha. Eu tô tentando, assim, passar para você qual o pior momento que você falou assim, não, esse eu não vou aguentar. Foi a parte, realmente, do abuso sexual, que você aguentou por tanto tempo, por tantos anos, ou foi a parte de você ver seus filhos ali dormir ao relento, não ter nada, e você ter que se virar sozinha ali e ter que ser a leoa mesmo para conseguir se manter seus filhos, manter todas as... A pior parte disso tudo foi ver meus filhos me pedir comida e eu olhar para a lata e não ter um grão de nada. Não. Eu lembro que uma vez eu cheguei do trabalho, estavam os três e eles me esperando, na esperança que eu ia chegar com alguma coisa para comer. E eles com muita fome, eu peguei um copo de água e dei um copo de água para cada um e fomos dormir. Então, a pior parte foi essa. Se eu pudesse apagar isso, sabe, fazer alguma coisa para reparar, e não foi uma nem duas, foram várias vezes. É muito, muito desesperador, porque você sozinha, né, a mulher sozinha, eu acho que ela tem a possibilidade, na verdade, ela tem como conseguir resolver, né, todos os problemas. No seu caso, você conseguiu, depois de muitos anos, mas você conseguiu tomar uma decisão, uma atitude a sair do que você estava vivendo. Mas a partir do momento que você tem um ser que depende de você, que você não tem o que fazer naquele momento. Eu tenho 3, né? Então era desesperador, era muito desesperador. Muito. E aí depois que você começou a trabalhar, você chegou a sua mudança pra lá, foi tudo de boa, você conseguiu trazer tudo de lá com seu esposo? Não foi tudo de boa, não. O dinheiro só dava para pagar o aluguel, a gente continuava com fome. Eu tinha que escolher, ou a gente comia ou a gente morava na rua. Então ainda você passou por muitas dificuldades. Você trabalhando, você tinha que pagar o aluguel e tinha que ainda se apertar no máximo para conseguir sobreviver com as crianças. O máximo. E assim, a minha... Pode. Tá me ouvindo? Agora tô. Tinha travado. Pode falar. Então, assim, a minha avó já faleceu, minha avó paterna. E a minha avó me ajudava muito. Ela me perguntava, Fernanda, você tá precisando de alguma coisa? Aí eu, não, vó, tá tudo bem. Eu nunca gostei de pedir nada pra ninguém. Não sei se isso é um defeito ou se isso é uma qualidade. Eu acho que cada um com a tua vida, entendeu? Porque, assim, eu acho assim, se eu sei que você tá precisando, você não precisa me pedir. Entendeu? Sim. Aí a minha avó esperava eu sair pro trabalho, ela ia na minha casa, abria o armário e via que não tinha nada. Quando eu chegava, aí a minha filha falava, mãe, a Bisa mandou um carro vir aqui e entregou essas coisas. Aí tava lá o armário cheio de compra. Que bênção, né? Ainda assim existem pessoas boas de coração, né? Existem pessoas que se preocupam com o próximo, que tem sentimento, que tem respeito pelo próximo, exatamente, né? Porque, na verdade, criticar, a gente tem muita gente para criticar. Exatamente. Pra não ajudar, né? Pra pisar assim, mas pra dar a mão. Eu tenho uma prima que eu vi que ela entrou até aqui na live e já me ajudou muito, sabe? A mãe dela também já me ajudou muito. Então, assim, eu contei muito com a família do meu pai, sabe? Eu contei muito com a família, porque também a família da minha mãe ficou, né, no Espírito Santo. Mas, assim, eu digo contei com a do meu pai, porque eu fui para perto dos meus irmãos, né? Além de ter me chamado, eu achei que ia ter um apoio. E eu não tive. E, assim, eu era muito revoltada. Muito revoltada. Porque claro. Mesmo eu depois dos meus filhos, eu vim com aquele negócio assim... Cara, a minha mãe sabia, sabe? E eu era meio que ausente. Eu ligava, mãe, parabéns, mãe, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, mas eu ficava no meu mundinho
E ela ficava assim, filha, vem pra cá com seus filhos, porque quando aconteceu tudo isso, a minha mãe era viva. Minha mãe faleceu em 2010. Então ela me chamava para ir para lá. Eu falei, vai acontecer com os meus filhos o que aconteceu comigo, porque a minha mãe ficou casada, com essa criatura até a morte dela. E fala uma coisa, você conseguiu perdoar sua mãe mesmo depois dela ter morrido? Você conseguiu de coração então, perdoar quando ela? eu falei pra você que Deus é um... Deus... Cara, eu tenho uma amiga, a Alessandra, a Lê fala pra mim, amiga, você não tem noção dos planos de Deus na tua vida. E é meio que isso, porque a minha mãe, um mês antes dela falecer, eu trabalhava no escritório na Barra, recebi uma ligação, olha, você precisa ir pro Espírito Santo porque a tua mãe quer falar com você. Saí do trabalho e eu já fui direto. E na hora de entrar, minha mãe estava na UTI, na hora de entrar, ela pediu que eu que entrasse primeiro, tava eu e mais 2 irmãos. E aí eu entrei. E quando eu entrei, a minha mãe falou assim, minha filha, você tá diferente. A gente já tinha alguns anos que a gente não se via. E eu falei assim, não mãe, tô normal. Aí ela foi, segurou na minha mão e ela falou assim, eu queria te pedir perdão. Aí eu falei, perdão, mãe? Perdão de quê? Aí ela, de todo o mal que eu te fiz. Eu falei, que mal, mãe? Que é isso? Bora se recuperar e levantar daí logo, que seus netos estão esperando, tá todo mundo esperando lá fora, vambora. Aí ela foi, apertou a minha mão e ela falou assim, não, me escuta. Talvez a gente nem vai se ver mais. Eu só preciso te pedir perdão. Aí eu falei, não, eu tô ouvindo. Aí ela falou pra mim, minha filha, todas as vezes que você gritou e me pediu socorro, todas as vezes eu ouvi. E eu não te socorri por amor ao meu marido. Então, assim, eu não estava errada. Eu não estava errada. O que eu achava, que ela escutava, e realmente ela escutava. E assim, era tudo que eu precisava ouvir. Sabe como se Deus tivesse enfiado a mão no meu peito e tirado toda aquela angústia, toda aquela mágoa, todo aquele ressentimento, aquilo tudo de ruim, aconteceu ali. Acabou tudo ali. Eu comentava com uma irmã que eu achava que aquela coisa ruim de dentro de mim nunca ia sair. E na hora que a minha mãe me falou isso, ela falou, me perdoa, minha filha. Todas as vezes, eu deixei, eu consenti. Todas as vezes que você me pediu socorro, eu escutava. Eu tampava o ouvido, eu fazia de conta que não estava ouvindo, eu aumentava o volume da televisão. E eu olhei para ela e falei, mãe, a senhora não tem que me pedir perdão, a senhora não precisa me pedir perdão, tá tudo certo. E ali segurando o choro, tentando deixar ela mais calma possível, porque ela tava numa UTI. E eu falei, mãe, tá tudo certo, eu te amo, passei a mão no rosto dela. Quando eu atravessei a porta, o meu irmão já tava em pé, eu arriei. O meu irmão saiu me puxando pro lado de fora e eu só chorava, eu gritava e eu falava, eu tava certo o tempo todo. E esse meu irmão, ele não sabia de nada, não sabia da história na época, ele tava em outro lugar, então ele não sabia. E foi ali que ele ficou sabendo de tudo, sabe? E fala uma então, coisa, assim... no momento que você falou que você foi denunciada, como se resolveu? Você chegou você teve que ir pro fórum, você chegou a ter alguma coisa assim, ou se resolveu sozinho? Então, chegou uma carta do Conselho Tutelar na casa da minha irmã, no meu nome. Aí eu falei pra ela, vai lá, o endereço é seu, então você vai. Sim. Falei, eu não moro nesse endereço. E aí tava só meu nome, Fernanda. Eu falei, Fernanda, tem um monte, eu não moro nesse endereço. Pega a carta e vai lá. E aí ficou por isso, porque eu não fui em lugar nenhum. Porque você estava fiquei assustada, fiquei desesperada, morrendo de medo de perder meus filhos. Fui trabalhar no outro dia, só Deus sabe como eu consegui trabalhar. Sim. Com a força e a coragem de uma mãe forte e guerreira, né? Exatamente. Cara, eu tô muito emocionada, pra te falar a verdade, tá? É difícil pra eu conseguir continuar aqui com as perguntas, mas vamos lá. Fala pra gente. Tá
Tá difícil, você tá conseguindo dar uma alavanca aqui, vamos lá. Fala pra gente, uma pergunta de caixinha, tá? Fernanda, hoje, ao ver seus filhos criados, donos do seu próprio nariz, o que passa na sua cabeça? O que você mudaria na trajetória até aqui? Você mudaria alguma coisa em relação à educação, em relação à instrução, em relação enfim, ao desenvolvimento deles? Você mudaria alguma coisa na criação dos seus filhos depois de tudo que você passou? Mudaria sim. Eu quero aproveitar que eu acredito que eles estejam aqui, já vi entrar, já vi sair, pedir perdão, porque se eles passaram por tudo isso, foi porque eu errei, né? Quem decidiu se separar, eu que decidi me separar, eu que coloquei eles nessa situação, né? E eu mudaria, sim, eu queria ser presente, eu não pude ser mãe, eu não pude, a minha filha, com 9 anos de idade, que foi mãe dos irmãos, teve que aprender a fazer comida para eu poder trabalhar, teve que aprender a cuidar dos irmãos, a levar na escola. Então, ela perdeu a infância dela para fazer isso para mim, entendeu? Porque se não fosse com o apoio da minha filha, eu nem sei como seria, porque eram nós 4, não tinha apoio de ninguém, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer como? Então, eu mudaria sim, né? Se eu tivesse a oportunidade, com certeza eu mudaria, seria mais presente. Não fui presente porque as condições não me permitiram. Eu tinha que escolher ser mãe, né? Ou ser profissional e criá-los, porque fui pai e mãe. Hoje, o pai dos meus filhos é meu amigo, mas ele é meu amigo depois que meus filhos ficaram maiores de idade. Entendeu? Se você me permite, né? Você tá super emocionada e pedindo perdão aos seus filhos. Eu acredito que hoje, como adultos que todos já são, né? Eles ouvindo todo o seu relato e tudo que você passou para criá-los, eu acredito que com certeza passa na cabeça deles, na verdade, não uma questão de te perdoar, uma questão de que você foi realmente forte e poderosa para criá-los, porque diante de tudo que você passou com seu ex-esposo, poderia ter chego a uma situação muito pior, eles poderiam ter passado o que você passou, e assim, foi difícil, né? Passar fome não é fácil. Quem já passou sabe que não é fácil, que é difícil, que não é brincadeira, né? E então você lutou com todas as suas forças, com unhas e, né? Com toda a sua garra para educá-los, para criá-los, para dar o seu melhor como mãe. Toda mãe falha. É impossível você falar que a mãe é perfeita. Não existe mãe perfeita. Não existe a mãe que consegue dar mundos e fundos para o filho sem errar em alguma coisa. A gente erra, a gente peca, a gente é mãe. Né? A gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Mas eu, como mãe hoje, no seu lugar, me pondo no seu lugar. Eu acredito que você deu o seu melhor para eles. Né? Mesmo passando dificuldade, mesmo dormindo na praça, mesmo dormindo num papelão, mas eles estavam com a mãe deles, eles estavam ali com a pessoa que amava eles mais do que tudo na vida e que lutou para que eles fossem criados e não desse nada de errado, não desse pessoas más, pessoas ruins. Você ensinou eles o caminho certo. Esse é o meu maior medo. Exatamente. Então, eu acredito que hoje eles, adultos formados, que você falou que, né? São formados, então... Minha filha, hoje então, a minha filha é a única neta da minha mãe que tem uma graduação. Dos netos da minha mãe, a minha filha é a única. Então, na verdade, deve se sentir honrada por você conseguir ter tido esse discernimento, essa força, por você ter conseguido guiar os seus filhos no caminho certo e proporcionar a eles o que você pôde, né? E, acima de tudo, não deixá-los passar nenhum terço do que você passou. Porque passar fome, muitas crianças passam, muitas crianças trabalham, muitas crianças sofrem horrores. Eles sofreram, mas não chegou Sofreram, mas são pessoas de bem, trabalham desde cedo.
graças a você, né? Que esteve ali dando o seu melhor para educá-los, né? E conta pra gente como que era eles na escola. Você falou que o pequeno ia pra creche, os demais também iam pra escola. A questão do desenvolvimento deles na escola, você conseguia em algum momento ajudá-los, estar ali orientando? Como que era esse processo? Não. A minha filha, ela fala, mãe, eu lembro quando eu aprendi a ler, foi desesperador, porque eu sempre fui muito estressada. Era uma loucura a minha cabeça, e eu falava assim pra ela, Milena, esse aqui é o A, aí esse é o B, aí quando voltava no A, Milena, que letra é essa? É o seu, Milena, é o A, pelo amor de Deus! E aí, vencendo a hora de 11 meia-noite, que eu precisava levantar 3h30 para ir de novo, aí ficava naquela, sabe? Era muito louco, muito louco. E aí, isso quando era pequena. Quando ela foi... Aí eu passei a minha responsabilidade. E eu sinto muito por isso. Porque quando ela foi ficando maior, ela foi se virando sozinha, foi aprendendo sozinha, e ainda tinha responsabilidade de ensinar para os irmãos. Eu saía no escuro e eu voltava no escuro, eles não me viam, às vezes ficavam uma semana inteira sem me ver. Eu entrava em casa, eles estavam dormindo, eu saía no escuro de novo, e aí eles não me viam. E a vida de muitos... Foi a vida, e ainda hoje é a vida de muitas mães de família, né? Muitas mães de família não têm essa oportunidade, não têm essa escolha para sustentar os filhos. Elas precisam sair na escuridão, voltar na escuridão. Né? E a não tem opção. pior parte era quando eles ficavam doentes. Que aí não tinha como, eu tinha que socorrer meus filhos. E eu lembro, eu trabalhava no escritório, na Barra da Tijuca, e eu cheguei atrasada, eu avisei que eles, né, vomitaram a noite toda e eu tava os dois, e eu lá no posto de saúde, aí depois deixei em casa, aí você vai com o coração partido, quem é mãe aqui, que tá aqui na live vai saber disso, a gente fica desesperada. Quando eu cheguei, meu chefe falou, Fernanda, a gente precisa conversar. Nossa. Aí eu falei, pode falar. Ele falou, você tem que escolher. Porque ou você é mãe ou você é profissional. Não existe isso. Aí eu falei, como? Aí eu falei, pode dar baixa na minha carteira. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu sou mãe. Eu sou mãe e pronto. Não tem como. Ou é mãe ou é profissional. Eu sou mãe. Não tem escolha. Pode me mandar embora. Aí ele, não, Fernanda, calma, você tá nervosa, eu entendo. Mas eu não tinha escolha, eu sou mãe. Claro, com certeza. Você nunca vai pôr seus filhos em segundo plano. Diante de tudo que você passou, era impossível você colocar seus filhos em segundo plano, pelo amor de Deus. Não é verdade? Fala pra gente, Fernanda, quando você começou a usar as redes sociais? Quando você migrou para as redes sociais? Como você começou a compartilhar a sua vida, a trabalhar com empresas, com marcas? Quando que você virou aquela chavinha assim e falou, gente, agora eu vou conversar com as mulheres, eu vou falar as minhas experiências, eu vou ser a influencer pro mundo, para essas maravilhosas. Quando que você mudou essa chave? Então, foi através da minha filha, Milena, que eu tava muito mal, tava lá entrando em depressão. A minha filha falou pra mim assim, mãe, por que você não entra no Instagram pra você olhar as coisas? Eu falei, ai, Milena, não quero não gosto de nada disso. Eu não queria nem ver ninguém, eu só queria ficar quietinha. E ela, mãe, vai ser bom, lá tem um monte de pessoas passando pelo mesmo problema que a senhora. Vai ser legal, deixa eu fazer um Instagram pra senhora. Aí pra ela sair e parar de falar porque eu não queria ouvir ninguém, eu falei, tá bom, filha, faz. Mas vai lá e faz, depois você volta. Aí ela fez e, olha, mãe, é assim que mexe, que não sei o quê. E aí eu falei, legal. Aí fiquei olhando ali uma semana, depois desinstalei. Eu falei, não quero não. Aí ela, mãe, e no YouTube? Aí, porque eu comecei no YouTube primeiro, né? Porque aí eu desinstalei, aí eu fui pro YouTube e falei, não, aqui eu acho que é melhor. Aí comecei contando a minha rotina, falando da minha vida. Aí
fui pegando gosto. Até que cheguei, monetizei o canal e fui pegando gosto. Aí depois falei, não, peraí, eu preciso do Instagram que eu tenho que divulgar o meu canal. Aí eu comecei a ser ativa no Instagram. Eu falei, preciso divulgar. Aí o meu sonho é arrasta pra cima. Aí eu ficava assim, ai, gente, quando eu conseguir esse arrasta pra cima, eu vou falar, olha, gente, é só aqui, ó, arrasta pra cima e vem conhecer meu canal. Aí eu ficava treinando. Olha, mas foi a minha filha que me incentivou. Por que você estava em depressão quando você começou? Então, é porque foi muita coisa que aconteceu, né? Chega uma hora, a carga é tão pesada que você não consegue ser forte o tempo todo. Sim. Entendeu? Você não consegue ser forte. E aí, tem uma hora que você desaba, tem uma hora que você não aguenta. E eu tinha um defeito, eu não sei se isso é qualidade, eu não sei, mas eu sempre fui muito carente de família, né? Então, eles podiam aprontar tudo comigo que eu perdoava sempre, porque as crianças começaram a crescer e começaram a falar assim pra mim, mãe, acorda, mãe. E eu falava assim, olha, mas é fulano. E aí, como? Mas a nossa família já, né, tá tão... Aí quando a minha mãe faleceu, aí eu ficava assim, não, mas aí a gente já não tem mãe. Entendeu? E aí era só paulada. Porque se fosse só não me ajudar, tava ótimo. Foi só paulada. Nunca é só uma coisa, né? Então, fala pra gente o que uma hora que a gente não aguenta. O que você começou lá no YouTube? Você falava sobre o que no YouTube? Sobre beleza mesmo? Não, eu mostrava eu arrumando casa, que eu não gosto. Todos os meus seguidores já sabem que, gente, eu detesto serviço de casa. Eu faço porque eu sou nada. Então, eu falava assim, peraí, eu já... Meus seguidores sabem disso. Eu falo assim, gente, peraí, eu não gosto. Deve ter um monte de gente que não gosta também, mas é obrigada a fazer, né? Tem jeito? Então, bora lá. Aí eu comecei mostrando, fazendo faxina, fazendo comida. E fui. Que legal. E por que você mudou pra beleza? Então, eu fui convidada, né, pro Embeleze dos Sonhos. Sim. Então, eu faço parte do time Embeleze dos Sonhos. E aí eu falei, peraí, que agora eu tenho que encaixar a beleza aqui, mas eu não quero deixar perder lá o foco. Mas aí eu parei e falei assim, toda dona de casa lava o cabelo. Claro! Dona de casa também se arruma. Dona de casa também se arruma. E aí, não Aí eu fui falando, aí um dia um vídeo de faxina, outro de comida e outro do cabelo. É isso aí. E o negócio deu certo e monetizei meu canal e tô aí na estrada. Oh, glória, né? Sem medo de nada. Tô aqui em São Paulo esperando a Beauty Fair, a gente vai se encontrar, né? Vamos lá, tô lá. Domingo, do dia 10, estarei lá. Para os 4 dias. Eu não consigo ir, amiga, porque tenho meu bebezinho. Eu não consigo, ainda tenho minha criança. Os meus já cresceram. Meu caçula vai fazer 19 anos. Olha o pessoal aí, vai o purim aí, ó. E ainda falo do café, que tomo café sem açúcar. Pois não. Conseguirei ir no domingo para tirarmos várias fotos, bater vários papos. Ai, que maravilha. E pra mim já tá assim, maravilhoso, porque estarei lá. Isso né? Já é alguma coisa. Agora fala pra gente. Como que a sua família te vê hoje, Fernanda, hoje, nas redes sociais? Como que eles enxergam você? Como que eles falam, sabe, você faz um post, você é toda animada nos stories, lá com o purim. Como que eles enxergam a Fernanda, a mãe Fernanda, a esposa Fernanda? Como que o marido enxerga você nas redes sociais? Isso é muito importante para vocês? Eles te apoiam? Muito importante. Hoje eu tenho um relacionamento, né? Meu marido fica aqui em São Paulo e eu fico no Rio. Mas, assim, ele me apoia muito, muito. Nem sei o que seria de mim se não fosse o apoio dele. Eu falo que ele apoia todas as minhas loucuras. Né? Porque você vê isso que é eventos, eu tô dentro, ele apoia tudo. E os meus filhos, eu acho que eu tô sendo motivo de orgulho para eles, né? Porque eles mandam mensagem para mim, eles comentam. O meu caçula mandou mensagem para mim, que eu fui na Globo, participei do programa Encontro na segunda-feira. E aí ele, mãe, o mundo é seu, mãe, vai. E a minha filha fala, nossa, mãe, tô tão orgulhosa de você.
E aí o meu filho do meio fica, é isso aí, mãe, vai lá, mãe, sabe? E a família do meu pai, a família da minha mãe também me dá muito apoio. Os irmãos, eu sempre fui a maluca e a passar pelo ridículo, né? Para eles eu sempre passei vergonha. E eu não acho, porque eu não tô fazendo nada de errado. Eu não tô fazendo nada, né, de errado. Então, para mim... E eu olhei pra internet, eu olhei pro meu roteador e o celular, e eu falei, peraí, tem que pagar todo mês, não tem? Preciso pagar todo mês a internet? Então, peraí, que eu vou fazer o uso dela. E aí fui. Isso aí. É isso aí, mulher. É isso aí. Fala pra gente, que conselho, isso aqui é uma pergunta de caixinha, que conselhos você daria para outras mulheres, mães solo, que passaram o que você passou, que estão passando o que você passou, que é, né, a mesma situação, a questão de não ter alimento para os filhos, não ter onde dormir, ter problemas com o marido, ou então realmente não ter marido nenhum, ser sozinha, ter que trabalhar, deixar os filhos, né? Que conselho hoje a Fernanda daria para essas mães de motivação, assim, para que elas realmente tirem assim delas o melhor delas para continuar com a educação dos seus filhos? Então, já deu para perceber que eu sou muito assim, né? Eu costumo falar que eu sou muito apavorada, muito doidinha, muito elétrica. Então, assim, a gente não tem escolha, né? Eu sempre botei assim, meus filhos são minha responsabilidade. Eles são meus e a responsabilidade é minha. Então, você não tem escolha. Você é preciso regaçar as mangas e só vai. Entendeu? E de tudo você tira um aprendizado. Quer chorar? Chora, abre o chuveiro, toma um banho gelado, chora, se desespera, se descabela, sai de lá, passa um batom, um sorriso no rosto e vai confundir o inimigo. Porque você não tem escolha. Você não tem escolha. Verdade. Pura verdade. Eu não tinha que escolher. Até para chorar, eu tinha que chorar na condução, debaixo do chuveiro. Você não tem o que escolher, você só precisa ir. Verdade. Sensacional. Você é um motivo de uma mulher inspiradora. Que orgulho, mãe. Te amo, filha. Fala pra gente, de onde hoje você retira tanta positividade, assim, sabe? Você enxerga a esperança em tudo, você enfrenta novos desafios, todos os desafios que chegam até você. Da onde você tira essa garra, você tira essa positividade, você fala assim, não, eu vou enfrentar esse desafio é meu, e eu vou passar por ele, assim, eu vou passar por esse leão, e é isso, ele não vai me barrar. Da onde você tirar essa força? Hoje, Fernanda de hoje. A Fernanda de hoje, quando eu descobri que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Maravilhosa. Ó. Então, assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Fernanda. Então, quando eu descobri isso, eu falei, eu posso tudo, o mundo é meu. Eu posso o que eu quiser. Quais são os seus planos e objetivos para o futuro? Tanto o pessoal quanto o profissional, né? Influenciadora digital. O que você ainda pensa para amanhã, né? Enfim, outras mulheres, o que você pensa? Quais os seus objetivos aí? Então, eu tô aí correndo atrás, estudando bastante, pesquisando bastante, porque o meu sonho é ter um produto com a minha marca, com o meu nome, Fernanda Torres. Nome tão forte, tão maravilhoso. Entendeu? E eu tô aí buscando. E a minha... Olha, tá chegando o produto digital? Tá chegando o produto digital aí? Quem sabe? Uau! Ficou no ar, hein, galera? Ficou no ar, Mandinha. Ficou no ar, quem sabe? Maravilhosa. Nome de artista. É verdade. Tá aí no chat, ó. Ai, amo vocês, gente. Deixa pra gente, falar aí pras mães, as que estão aqui, as que vão assistir depois, né? Tem muitas pessoas que às vezes não puderam vir assistir nossa live ao vivo, a gente entende. Mas deixa pra gente uma mensagem, assim, de inspiração. Uma mensagem que você gostaria de compartilhar com a nossa comunidade de mães, porque aqui, esse projeto, Mães Conectadas, é justamente para mães como você. Mães que passaram por muitos problemas, muitas dificuldades,
né, que não tiveram apoio da família, não tem hoje apoio da família, que passa por N coisas, que não sabe por onde correr, não sabe a quem recorrer, né? E que precisa de uma rede de apoio. Esse nosso projeto, meu e da minha colega, da Marcela Silva, que não pôde estar com a gente, mas esse nosso projeto... Aí no chat agora, ó. Esse nosso projeto, ele é voltado para essas mulheres, mulheres fortes, mulheres guerreiras, né? Mulheres que lutam todos os dias em busca de um mundo melhor, de coisas melhores, né? A gente não dorme, a gente, se for preciso, a gente vira uma noite na outra, encaixa, né? Mães que estão ali, que se dedicam muito. Eu tiro hoje por mim que sou mãe, a Má que também é mãe. A gente acorda de madrugada pra gente fazer os nossos projetos. 3 horas da manhã, eu tô aqui, tic-tic-tic, na minha correria. E fala pra gente, hoje, a Fernanda que passou por tudo que você passou, que é essa influencer aí, forte, maravilhosa, que tá querendo, tá vindo produtos aí, tá vindo sonhos, tá vindo projetos. Deixa pra gente uma mensagem de inspiração para essas mulheres que vão assistir o nosso podcast. Que elas, ao escutar você, elas, assim, se encham de energia, de garra, de força e de se superem. Então, primeiro, eu quero falar aqui que se não fosse a Fernandinha, lá de 9 anos de idade, ser forte, guerreira, a Fernanda hoje não estaria aqui, tá? Então eu agradeço a Fernandinha lá de trás. Um beijo, Fernandinha. Eu te amo. Então, se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Então, assim, a nossa maior fraqueza, ela tá em desistir. Tá? A nossa maior fraqueza. Não, a gente não tem tempo. É o que eu falei sobre a escolha. A gente não tem tempo, a gente não tem escolha para poder desistir. A gente vai fracassar, a gente vai chorar, tá? A gente vai arregaçar as mangas, levantar a cabeça e seguir em frente. Não tem tempo, não tem como, não dá, gente. A única coisa que não pode passar pela cabeça de vocês aí que estão me assistindo ou de quem vai assistir é o desistir. E o será? Pensamento positivo, vai dar certo. Acorda todos os dias dizendo eu posso, vai dar certo, eu vou conseguir. As pessoas riam de mim, vai conseguir como? Quem não sabe aqui, eu tenho algumas pessoas que sabem, mas eu morava do aluguel e no papelão e eu comprei a minha casinha. Hoje eu tenho minha casa própria e agora eu tô reformando a parte de cima para alugar, entendeu? Que a casa acabou ficando muito grande. Então, assim, da onde que a Fernanda que dormiu no papelão, a Fernanda que não tinha nem emprego, ia conseguir um lugar para morar? Porque essa era a minha maior preocupação. Eu morrer e meus filhos não terem onde morar. Como que eles iam fazer? Como que eles iam se virar? Então, a gente não tem escolha. A gente precisa arregaçar as mangas, olhar no espelho. Olha pra você, olha no teu olho. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Olha no teu olho e fala, bora lá. Agora não é hora não. Deixa pra fracassar depois. Chora depois. Entendeu? A hora que for deitar, chora. No outro dia, levanta linda e maravilhosa. Ó. Eu vi uma frase muito, muito poderosa hoje. Não sei se eu vou conseguir falar ela certinho, porque eu fiquei bem, você conseguiu até falar aqui, né? Ela diz mais ou menos assim, nenhuma mãe tem medo da morte. Ela tem medo de morrer e quem ficar com seus filhos não cuidar e amar como ela. E aí, não sei se eu falei exatamente a frase, mas é mais ou menos esse raciocínio. E aí, como eu não tive ajuda, eu estando com eles, você acha que eles iriam ter ajuda de alguém? O lugar mais próximo que meus filhos iriam parar era no orfanato. Então eu precisava, a gente precisa arregaçar as mangas, ser forte. Deixa pra chorar debaixo do chuveiro. Mas vai lá, bora lá. É isso aí. Gente, assim, sem palavras. Cara, você assim foi sensacional, foi incrível, né? Tinha muitas coisas ainda aqui para perguntar, mas a gente já tá num tempo já de live, e você sabe que daí de um tempo esse
Instagram maravilhoso acaba derrubando a gente. Então, eu quero muito de coração agradecer você, agradecer por você ter aceitado participar aqui do nosso podcast, né, de fazermos essa live juntas. Vamos fazer outras, com certeza que a gente tem muito assunto, a gente pode, com certeza, emocionar muitas mães aí, né, ajudar muitas mães aí. Então, vamos fazer novas lives. Foi maravilhoso, né? A sua história. Eu agradeço muito o convite. Quero agradecer o carinho aí dos meus seguidores que entraram e mandaram aí mensagem no chat. Meus filhos, entendeu? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo apoio, que estão comigo todo dia. E é isso. E vocês, meninas, muito obrigada pelo carinho, viu? A gente agradece de coração, porque esse nosso projeto é para mulheres assim como você. Né? Mulheres que acham que não vão conseguir, que estão no fundo do poço, mas na verdade elas têm dentro delas uma força que elas nem imaginam. Mas lá no fundo do poço tem uma mola, você vai bater e vai subir. Você tem que ser uma fênix, você precisa ressurgir das cinzas. Eu falo isso sempre, eu sou uma fênix. Eu acho que toda mulher ela tem o direito e o dever de seguir o caminho de paz, né? Um caminho de luz, mas acho que acima de tudo, o dever dela é ser feliz. E isso só depende dela. Só depende dela. Ela tem que ter força, ela tem que ter coragem, ela tem que se amar, né? Ela tem que ir pra frente e falar assim, não depende de ninguém. Não adianta que não vai ter as pessoas para segurar na tua mão. Eu tenho minhas amigas, minhas vizinhas estão aqui também, já apareceram por aqui pela live, que me deram a mão, que me ajudaram, já me ajudaram com alimento, já falaram, Fê, tô aqui, entendeu? Mas se você não fizer por você, não adianta ninguém estar do teu lado. Você precisa ficar de pé. Verdade. Verdade. Isso só depende de você. Para quem tem fé, ponha Deus à frente. Para quem não tem fé, siga seu caminho com toda a coragem que precisar. Mas siga. É isso aí. Faça. Comece. Só né? siga, só vai. Eu e a Letícia, a gente costuma falar, só vai. Não para não, só vai. Não olha para trás não. Se olhar para trás, fica com medo. Só vai. Porque se eu olhar para trás de tudo que eu já passei, eu nem sei se me dá coragem, se me dá medo. Só vai. Tá certo. Então, Fê, vamos ficar por aqui hoje, mas iremos voltar novamente. Domingo estaremos juntas lá para tirar várias fotos, vários flashes. Estaremos... É isso aí, Letícia. Só se vive uma vez, hein? A Letícia tá aí usando a minha frase. Só se vive uma vez, só vamos. Letícia tá chegando amanhã cedo, hein? Vem com Deus, Letícia. Só as melhores, só as melhores. Só. Gente, obrigada, então, obrigada. Pra você. A gente agradece muito. Eu e a Má agradecemos de coração mesmo. Obrigada, ela não pode estar aqui. Ela tá aí querendo subir, ó. Ela tá mandando várias mensagens. Mas a gente agradece de coração. Teremos nova oportunidade todas juntas. A gente fala pra caramba juntas. Já viu que eu falo, né? Então, grande beijo. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Beijo, tchau, gente. Obrigada pelo carinho. Tchau. Boa sexta-feira. Bom final de semana, gente.